Questão 22. A administração pública brasileira é regida por princípios constitucionais garantidos no artigo 37 da Carta Magna de 88. Considere as proposições abaixo relacionadas aos princípios da administração pública brasileira. 1. Em toda atividade funcional, o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e não pode se afastar ou se desviar das condutas da moral e da ética, sob pena de praticar um ato inválido. 2. Considerando que toda a atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública, cabe ao administrador público praticar atos para os seus fins legais, devendo servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias. Inciso 3º. Os atos administrativos dos poderes executivo, legislativo e judiciário devem ser disponibilizados para conhecimento público, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstos na Constituição ou decretos específicos. Assinale a alternativa correta, cujas proposições correspondem respectivamente aos princípios: A. Formalidade, legalidade e publicidade. Legalidade, formalidade e publicidade. C. Legalidade, impessoalidade e transparência. D. Legalidade, impessoalidade e publicidade. E E. Formalidade, impessoalidade e transparência. Pessoal, aqui é um exercício daqueles que cansam a gente na hora da prova, tá? Porque eu trago várias proposições, várias informações, e aí eu tenho que relacioná-las, cada uma se está certo ou não está, e para assinalar a alternativa. Todas ainda continuam nosso raciocínio sobre princípios constitucionais da administração pública, tá? Então vamos dar uma olhadinha para a gente entender melhor esse exemplo, esse exercício. Tá. Olha, diz aqui que a administração pública brasileira é regida por princípios constitucionais, considera as proposições abaixo relacionadas aos princípios da administração pública brasileira. Inciso 1º. Em toda a atividade funcional, o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e não pode se afastar ou desviar das condutas da moral e da ética, sob pena de praticar um ato inválido. Então, pessoal, aqui é o que é a nossa chave aqui desse inciso 1º. Qual o princípio esse inciso 1º quer nos dizer? Ele está falando que toda a atividade funcional, o administrador tem que se pautar na lei, no mandamento da lei. Então, ele não pode fazer aquilo que ele bem entender. A lei tem que impor, falar, ó, você, agente público, tem que fazer dessa forma. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, ele só pode agir dessa forma. E esse é o princípio obviamente, da legalidade. Tá? Obviamente, por decorrência do princípio da legalidade, esse agente não pode se afastar ou desviar das condutas da moral e da ética, sob pena de praticar um ato inválido, tá? Num primeiro momento, essa afirmativa nos remete também a outro princípio, que é o princípio da moralidade. Perfeito? Nessa segunda parte. Então, não só o agente público está vinculado a cumprir aquilo que a lei está mandando, mas ele tem que cumprir aquilo que a lei manda consubstanciado, pautado em valores de ética, boa moral e boa fé, tá? Mas vamos deixar essas informações por hora e a gente passa para a segunda alternativa. Inciso 2º. Considerando que toda a atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública, cabe ao administrador público praticar atos para os seus fins legais, devendo servir a todos sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias. O que essa afirmativa, que essa assertiva quer nos dizer? Ela diz que o agente público não pode praticar atos pautados ou consubstanciados em valores pessoais partidários. O agente público tem que ser impessoal. O agente público tem que ter um comportamento objetivo e imparcial. Ele não pode beneficiar uma determinada pessoa ou ele próprio. Ele tem que concretizar o interesse da administração. E quem que diz isso? Que ferramentas nos diz esse valor? O princípio da impessoalidade, obviamente, gente. Tá? Então, toda vez que tiver ali uma informação exigindo que o ato para atender a finalidade pública, o administrador tem que atender esses fins,
buscando servir a todos, sem preferência pessoal ou partidária, tá? Eu estou falando aqui da impessoalidade, tá? Eu não posso praticar um ato para beneficiar uma pessoa específica e deixar de lado a coletividade, tá? Então, aqui, segundo inciso, a gente pensa na ideia da impessoalidade. Inciso terceiro, os atos administrativos dos poderes executivo, legislativo e judiciário devem ser disponibilizados, tá? Devem ser disponibilizados para conhecimento público, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição ou em decretos específicos. O que o inciso terceiro diz para a gente? Ele traz a obrigação que todo ato praticado pela administração, todo ato administrativo, ele tem que ser público. Ele tem que ser divulgado de alguma forma, salvo as hipóteses de sigilo, para que a sociedade tome conhecimento amplo do que está sendo feito, do que está deixando de ser feito. E isso é a ideia que a gente tem do quê? Da publicidade. Princípio da publicidade. Tá? E vamos agora ver, diante então das informações, assinalar a alternativa correta, cujas proposições correspondem com os princípios a seguir. Tá, vamos lá. Então aqui eu falei, ali eu falei que nos remete à ideia de legalidade e moralidade, mas nas alternativas de A até E nós não temos moralidade, nós só temos formalidade e legalidade, a gente parte para a legalidade, tá? Então a primeira a gente já sabe, legalidade. Segunda, impessoalidade, tá? Então, formalidade, esquece. Então, já sabendo dessa primeira, a gente já exclui a alternativa A e a alternativa E, tá? Não tem formalidade. O que tem aqui é legalidade. Segunda assertiva, a gente entende pelo princípio da impessoalidade. Sabendo que a segunda alternativa refere-se à impessoalidade, eu excluo o inciso B, a alternativa B. Então, aqui deixando só duas para a gente. E a última, como a gente já viu, seria o princípio da publicidade. Tá? Ou seja, não existe essa questão de transparência. A transparência é um valor, mas não é um princípio. Tá? Então, seria aqui a alternativa D. Legalidade, impessoalidade e publicidade.